já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para cultuar o nome do nosso Deus. Hoje nós não vamos dar continuidade na exposição do livro de Romanos, como nós estamos fazendo sempre dominicalmente. Hoje vamos fazer um culto mais temático, falando especialmente sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a importância da ressurreição para nós cristãos. Nós vamos então iniciar nosso culto lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 103, nos versos 19 até o verso 22. Salmos 103, versos 19 a 22, onde nós iremos introduzir o nosso culto nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, bendito e amado Pai. Nesta noite, Senhor, nós queremos atender a voz da Tua palavra, que nos convida a Te bendizer, a falar bem do Senhor, a exaltar o Senhor pelas Suas maravilhas, pelo Seu governo soberano e por tudo, Senhor, que Tu és. Te louvamos também, Senhor, por ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar de maneira triunfal para a nossa justificação e para a nossa salvação. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, do alto dos céus, Senhor, recebe nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 266, 266, do Inário Novo Cântico, Rude Cruz. De cruz se erigiu, ela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo
coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos agora, meus irmãos, fazer uma leitura devocional da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, nos versos de 1 a 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se e com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes,
e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E já não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, santo, amado e bendito Pai. Nós louvamos, Senhor Deus, pela morte do teu amado Filho, mas também, Senhor, te rendemos graças, exaltamos e glorificamos o teu nome pela sua ressurreição. Ó Deus maravilhoso, a morte não foi possível prender o teu Filho amado no túmulo, mas ele ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. Ó Pai amado, nós queremos agradecer, porque sabemos que ela é a causa também da nossa ressurreição futura. Ó Deus amado, nós queremos bendizer e exaltar o teu santo nome, porque tu és bom, porque tu és um Deus misericordioso e porque tu és o nosso Deus gracioso. Pai amado, nós queremos agradecer e te pedir em nome de Jesus. Amém. Desta feita nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi resgatado, sem dizer uma só palavra, sem
Vamos agora, meus irmãos, abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus irmãos, neste domingo, mundialmente, as nações cristianizadas estão comemorando aquilo que se chama de Páscoa, o domingo de Páscoa. Mas nós, cristãos reformados, preferimos chamar de domingo da ressurreição. E algumas pessoas nos perguntam por quê? Por que nós não comemoramos a Páscoa? Primeiro, meus irmãos, porque a Páscoa era uma festa, ainda é, aliás, uma festa tipicamente judaica, e nós não somos judeus. A primeira Páscoa foi celebrada há mais de 3.400 anos atrás, ainda no Egito, quando Deus estava prestes a enviar a 10ª praga para retirar o povo do Egito, da escravidão, depois de quase 400 anos escravizados. Deus disse então que haveria de mandar o anjo da morte para matar o primogênito de cada casa e de cada animal. Então, não era só de pessoas, mas também dos animais. E a casa que tivesse o sangue de um cordeiro aspergido nos umbrais das portas, então, quando o anjo da morte passasse, então aquela casa estaria livre e o seu primogênito não iria morrer. E de fato aconteceu. À meia-noite, então, o anjo passou. Os filhos de Israel, então, obedecendo a Deus, mataram o cordeiro, pegaram o seu sangue e salpicaram nas vergas, nos umbrais, nas portas de suas casas. E, de fato, nenhum dos filhos de Israel, dos seus primogênitos, morreu. Mas não foi o caso do Egito. Inclusive, o próprio filho de Faraó foi morto. E esta Páscoa seria celebrada anualmente pelo povo de Israel. Agora, eles passaram muito tempo sem celebrar, porque durante a peregrinação eles não celebraram, celebraram depois que eles atravessaram o Rio Jordão, já no início da conquista da Terra Prometida. Então, era uma festa para marcar a libertação, a passagem dos filhos de Israel do estado de escravidão para a libertação. Até porque a palavra Páscoa significa exatamente passar por cima, ou passagem. Ou seja, o anjo passou, mas não matou nenhum dos filhos de Israel. A segunda razão por que nós não comemoramos uma Páscoa é porque todas aquelas festas do Antigo Testamento, aqueles rituais, eram sombras, tipos daquilo que Jesus Cristo haveria de fazer. Como disse aqui o apóstolo Paulo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, hoje nós não comemoramos uma Páscoa, como os judeus comemoravam, mas nós comemoramos o domingo da ressurreição, porque Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, ele passou do estado de morte, da sexta-feira, crucificado no Monte do Calvário, para a ressurreição no domingo pela manhã, e depois aparecendo para vários dos seus discípulos. Então, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é importante, mas nós não chamamos de Páscoa. Podemos até chamar no sentido de que é uma passagem da morte para a vida, mas não no sentido judaico,
de que é uma celebração, uma festa, onde se comemorava a libertação dos filhos de Israel da escravidão egípcia. Meus irmãos, então nós temos Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele foi imolado, o seu sangue nos livra, nos protege e perdoa nossos pecados. E esse Cordeiro é que dá a garantia da nossa verdadeira liberdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Daqui a pouco estaremos falando mais a respeito da importância da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, como nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque nós podemos comemorar a ressurreição do Teu amado Filho. Nós podemos nos alegrar, porque a morte não o venceu. Pelo contrário, a morte foi vencida. Naquela sexta-feira, naquela cruz horrenda, quando o Teu Filho agonizava, morrendo pelos nossos pecados, parecia, Senhor, que seria o fim. Parecia que seria uma tragédia que estava acontecendo. Mas, na verdade, o domingo da ressurreição mostrou que a sexta-feira era apenas o início de tudo. Pai amado, nós nos alegramos, porque sabemos que um dia também, se nós não estivermos vivos quando o Teu Filho voltar, um dia também todos nós ressuscitaremos. Ó Deus Altíssimo, Deus amado, Te louvamos por Jesus Cristo, nosso amado, bendito Salvador e também o nosso Cordeiro Pascal. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com um cântico espiritual, porque Ele vive. Seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus novamente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, desta feita no capítulo 15, nos versos de 12 até o verso 20. Vamos ler então a palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa meditação, falando nesta noite sobre a importância da ressurreição do nosso amado Salvador. 1 Coríntios 15, 12 até 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No verso 20, Paulo conclui o seu argumento dizendo: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, depois de lermos a Tua palavra esta inspirada pelo Teu Espírito Santo, sabemos que ela é verdadeira porque ela provém de Ti. Agora, Senhor Deus, rogamos que o Senhor ilumine nossas mentes e que o Senhor aqueça nossos corações e que o Senhor abra os nossos entendimentos para compreendermos, para entendermos a Tua palavra. Pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto, todos nós sabemos, se você não sabe, passa a saber agora, era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha várias dificuldades. E quando nós falamos de problemas, nós não estamos referindo só problemas morais. Tinha também problemas morais. Capítulo 5, Paulo fala a respeito disso, né? De um homem que estava tendo um caso com a sua própria madrasta. Tinha também problemas de divisão. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, outro dizia que era de Apolo. Havia problemas também na ceia do Senhor. Havia problemas quanto à liberdade que as pessoas estavam deturpando, dizendo que se podia comer tudo, e alguns comiam carne sacrificada aos ídolos, outros se escandalizavam. E tinha também problemas doutrinários. Inclusive, Paulo escreve todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, exatamente para corrigir um problema que estava surgindo no meio da igreja de Corinto, que era exatamente o problema de negar-se que havia ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, juntamente com todos os outros pregadores do evangelho, inclusive Apolo, que também ajudou muito naquela igreja, tanto é que se tornou um dos líderes daquela igreja, diziam que Cristo vai ressuscitar.
Mas alguns dentro da igreja pregavam que não há ressurreição de mortos, nem de Cristo, nem de ninguém. Parece que essa tendência de pregar, essa questão de que não haveria ressurreição dos mortos, era uma influência muito grande, especialmente do pensamento grego. Porque os gregos, eles criam na vida após a morte. Nós, cristãos, também cremos na vida após a morte. Então, qual era a diferença? A diferença é que eles não criam na ressurreição do corpo. Ou seja, a alma vai viver em algum outro lugar, mas a pessoa vai viver de maneira desencarnada, ou seja, sem um corpo. Então, eles estavam disseminando esta doutrina, esse pensamento no meio da igreja. Aí Paulo começa argumentando o seguinte: ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou, como é que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E aí Paulo leva esta afirmação a uma série de implicações. Ou seja, se não há ressurreição de mortos, verso 13, primeira coisa, então Cristo não ressuscitou. Se ninguém ressuscita, nem o próprio Cristo ressuscitou. Esta é a consequência, o resultado lógico daquele pensamento. Se não há ressurreição de mortos para ninguém, então Cristo, que também era homem, não era só Deus, mas também era homem, ele também não ressuscitou. E aí Paulo continua dizendo, verso 14, se Cristo não ressuscitou, olha as implicações, meus irmãos, da não ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A palavra vã significa inútil, fútil, sem sentido nenhum. Ele diz que adianta nós pregarmos que Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então a nossa pregação não tem valor nenhum. É apenas oratória, é apenas discurso vazio. É apenas uma homilia. É apenas uma pregação bonita, mas que de falsas esperanças. Então ele diz que a pregação de um Cristo que não ressuscitou é uma pregação completamente vã. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas existe hoje, mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, que pregam a negação da ressurreição de Cristo. São chamados teólogos liberais. Eles não negam somente esta doutrina da ressurreição de Cristo, eles negam todos os milagres. Eles negam a encarnação de Cristo, eles negam os milagres que Jesus fez, eles negam a ressurreição de Cristo. Então, eles negam tudo isso. Eles dizem o seguinte, que existe o Cristo da fé e existe o Jesus histórico. O homem chamado Jesus, de fato, existiu. Mas ele não é o mesmo Cristo da fé. O Cristo da fé foi uma criação dos seus discípulos, no afã, no desejo de ver Jesus ressuscitado. Então, eles criaram esse mito, disseminaram no meio da igreja, pregaram isto, e então as pessoas acreditaram. Mas uma pregação de um Cristo morto, que não ressuscitou, que não dá vida, que não venceu a vida, Paulo diz que é uma pregação vã, sem conteúdo, inútil, vazia. Ele diz também no verso 14, depois ele diz também lá mais na frente, no verso 17, ele vai dizer duas vezes para mostrar a importância da negação da ressurreição de Cristo. Ele diz, e vã a vossa fé. No verso 17 ele também diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então ele fala isso duas vezes.
A fé do cristão não é simplesmente um salto no escuro, não é simplesmente se jogar ao nada. A fé do cristão ela é baseada em fatos, ela é baseada na história, de que Jesus se encarnou, Jesus viveu, Jesus andou no meio de nós, Jesus pisou nesta terra, Jesus viveu como um de nós, Jesus morreu, mas ele também ressuscitou e foi assunto aos céus. Na leitura devocional que nós lemos, Jesus Cristo já tinha se apresentado aos seus discípulos pela terceira vez. E as Escrituras narram pelo menos 16 vezes que Jesus apareceu aos seus discípulos para mostrar a importância da sua ressurreição. Isso num período de 40 dias. Depois que ressuscitou, Jesus fez questão de andar no meio do seu povo, comer com eles, aqui como nós vimos, ele comeu peixe, comeu pão, de ser tocado pelos seus discípulos para mostrar que a sua palavra era verdadeira, que ele morreu, isto é fato, mas que ele também ressuscitou. E Paulo continua mostrando as implicações terríveis da não ressurreição de Cristo. Ele diz no verso 15, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Os apóstolos e os pregadores, os missionários do primeiro século, e assim como todos nós, pregamos porque nós somos testemunhas de Deus. E o que é que nós pregamos? Que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia por nossos pecados. Essa é a pregação do Evangelho. Não é só simplesmente pregar um Cristo que está na cruz, um Cristo que morreu. É importante a morte de Cristo, mas a sua ressurreição é a coroação, o clímax de toda a sua obra redentora por nós que somos pecadores. Então nós pregamos isso. Mas Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas. Isso é uma coisa tão séria, porque a falsa testemunha no Antigo Testamento, a aplicação da pena para ela, o castigo seria morto, apedrejado. Então, nós somos dignos de sermos apedrejados, porque nós estamos pregando uma coisa falsa em nome de Deus. Se Cristo não ressuscitou, diz aqui o apóstolo Paulo. Então, nós somos tidos por falsas testemunhas. E nós estamos pregando contra Deus. Porque nós estamos dizendo, Deus ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Mas se não há ressurreição de mortos, se esta é uma verdade incontestável, então nós estamos contrariando a própria palavra de Deus. Veja que esta implicação é muito séria, muito séria. Nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Estamos anunciando uma mentira, pregando uma inverdade, pregando um mito. Cristo, diz o apóstolo Paulo, se ele não ressuscitou, é isso que nós somos, falsas testemunhas. E ele continua, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 16. E se os mortos não ressuscitam, a lógica é, Cristo não ressuscitou, como ele já tinha começado o seu argumento ali no versículo 12, aliás. Ele continua mostrando novamente que a nossa fé é vã, é inútil, sem conteúdo, porque estaremos pregando um Cristo morto, estaremos pregando um Cristo crucificado, ou no mínimo um Cristo que ficou no túmulo. Ele disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ele diz mais, e ainda permanecei nos vossos pecados. Nós pregamos que a morte de Cristo, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E é verdade. Nós pregamos que nós somos salvos pela morte de Cristo. A morte de Cristo é que nos dá vida. E isso é verdade, mas não é toda a verdade.
Porque se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, ou seja, nossos pecados ainda não foram perdoados. Porque a sua morte não é toda a sua obra, não é tudo aquilo que ele veio fazer. A sua morte não é a coroação da sua obra redentora. A sua ressurreição, sim. Por isso que Paulo diz, nós ainda estamos nos nossos pecados. Pregamos que Cristo perdoa pecado, que o seu sangue nos purifica, que nos torna mais alvos que a neve. Mas se Cristo não ressuscitou, nada disso pode ser verdadeiro. No verso 18, o apóstolo Paulo vai mais longe e diz ainda mais. Verso 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. O que é aqueles que dormiram em Cristo? Aqueles que já morreram em Cristo. Imagine, meus irmãos, mesmo na época do apóstolo Paulo, quantos irmãos em Cristo, quantos servos de Deus já tinham morrido, mas se Cristo não ressuscitou, então eles pereceram, estão todos perdidos. Não tem volta. Isto é uma implicação muito séria, ou seja, depositaram as suas esperanças, depositaram a sua fé num Cristo morto, num Cristo que não teve poder para vencer a morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que já dormiram em Cristo pereceram. Mesmo nesta pandemia, neste momento, meus irmãos, quantos milhares de servos de Deus, talvez até milhões do mundo inteiro, já tenham morrido, e se Cristo não ressuscitou, todos eles vão perecer, ou seja, vão apodrecer no túmulo, vão entrar em estado de putrefação, e não há ressurreição deles, porque se Cristo não ressuscitou, eles também não vão ressuscitar, nós também não iremos ressuscitar. Isso seria uma consequência terrível. Veja que é muito sério, são muito sérias, aliás, as implicações da não ressurreição de Cristo. Então, quando a gente pregar o Evangelho, nunca pregue só que Jesus morreu por nossos pecados. Nunca diga só isso, porque isso é só a metade do Evangelho. Isso é só a metade da verdade. A verdade completa é aquilo que ele diz aqui no verso 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Esse aqui é o Evangelho, a essência do Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a essência do Evangelho. Este é o resumo do Evangelho. Mas nós temos a tendência de pregar somente a morte de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, fala de outra implicação da não ressurreição de Cristo, que é exatamente a esperança que depositamos nele. Se Cristo não ressuscitou, nossa esperança é completamente inútil. E se nós temos só uma religião neste mundo que nos promete vida boa, conforme querem os teólogos da prosperidade, então veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes. Outras traduções dizem, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que, irmãos? Por que isto? Porque se nós esperarmos em Cristo apenas neste mundo, que Ele nos dê uma vida boa, uma vida sem sofrimento, uma vida só de paz, de bonança, de prosperidade, por que nós somos os mais infelizes de todos os homens? É que nós sabemos que este mundo não é tudo que Deus tem para nós, que existe algo melhor.
E nós temos provado que isto é verdadeiro, porque estamos vendo tempos difíceis, tempo de sofrimento, tempo de angústia, tempo de tribulação, tempos realmente que nós ficamos a pensar até quando isso vai ter fim. E se nós esperarmos em Cristo apenas que Ele nos dê vida boa neste mundo, então Paulo diz, nós somos os mais infelizes. Ou seja, Deus nos criou para algo muito melhor e muito superior. É verdade que neste mundo nós temos vislumbres de alegria, nós temos momentos de prazeres, êxtase, o culto, a comunhão com os santos, a leitura da palavra, as coisas boas deste mundo que Ele nos dá, a família. Tem tanta coisa boa, mas não é só isto que Deus tem para nós. Mas se Cristo não ressuscitou, então nós só temos esta vida para viver. Toda a nossa esperança se esvai. Toda a nossa fé é inútil. E estamos esperando uma coisa que não vai acontecer se Cristo não ressuscitou. O que é que nós esperamos? A palavra de Deus diz que nós esperamos, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Mas se Cristo não ressuscitou, isso não vai acontecer. Não vai ter novos céus, não vai ter nova terra. Não vai ter um lugar onde realmente, verdadeiramente habita a justiça. Por isso que nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque estamos esperando uma coisa que não vai acontecer. O ímpio não espera nada. Ele não aguarda uma vida melhor, não espera uma vida melhor. E aí Paulo diz no verso 20, concluindo, diz assim, mas, olha aí, contra tudo o que se pregava na igreja de Corinto, e contra tudo o que se prega ainda hoje, especialmente no meio erudito, no meio dos teólogos liberais, que se acham muito inteligentes, que andam em busca do verdadeiro Jesus histórico, Paulo diz, mas de fato, ou seja, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança está baseada não em mito, mas em fatos. É fato que Jesus ressuscitou, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz, isso é fato. É um fato tão grande, meus irmãos, como nós já dissemos, Jesus passou ainda 40 dias aparecendo aos seus discípulos. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos. E Paulo diz, a maioria de 500 deve ser 300, 350. Ele diz, a maioria ainda vive. Ele está dizendo assim, podem perguntar a eles, será que vão se juntar 300 homens ou mais para juntos combinarem para mentirem, dizer que viu que Jesus ressuscitou, mas ele não ressuscitou? Aí Paulo diz, sendo ele as primícias dos que dormem. O que eram as primícias? As primícias eram os primeiros frutos. É uma imagem, uma linguagem tirada do Antigo Testamento, onde tinha os primeiros e o segundo fruto e o terceiro fruto. Então Paulo diz que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem, dos que já estão em Cristo, dos que já estão mortos. Talvez alguém diga, mas a primícia não é o primeiro? Então, Jesus Cristo foi o primeiro homem a ressuscitar? Sim. Mas a ressurreição do Antigo Testamento e a ressurreição do Novo Testamento, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ressurreição da filha da viúva, do filho da viúva de Naim, a filha do Jairo, aquele centurião. Então, como se explica isso? É que todos eles ressuscitaram, mas todos eles morreram novamente. Mas Cristo não, morreu e vive para todo sempre. Assim também nós vamos morrer fisicamente. Mas quando Cristo vier e nos ressuscitar,
nós nunca mais experimentaremos a morte. Como ele diz aqui no verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, meus irmãos, se nós morrermos, se nós deixarmos este mundo antes de Cristo voltar, não tem problema. Quando Ele voltar, nós também ressuscitaremos para uma nova vida. Estaremos nos novos céus e na nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Senhor, porque o nosso Redentor vive. E Ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por nós pecadores. E um dia Ele virá também para ressuscitar, para a ressurreição da vida, aqueles que depositaram sua fé, sua confiança e as suas esperanças nele. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos console, nos conforte nesses dias tão turbulentos, tão difíceis, tão atribulados que nós estamos vivendo. Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso amado Pai. Nós queremos nos alegrar e nos regozijar no Senhor, por sabermos, Senhor, que a morte, por mais trágica que seja, por mais dolorosa que seja, Senhor Deus, ela é a porta de entrada do paraíso. Está contigo, Senhor, para sempre, como diz o teu servo apóstolo Paulo, e a certeza também de que um dia, não somente vamos estar contigo como Espírito, mas também um dia vamos estar corporalmente, quando o teu Filho vier para buscar a tua igreja, o teu povo, e nós iremos então ressuscitar. Ó Deus, nos ajuda a nos alegrar no Senhor, por saber que teu Filho sofreu as duras dores da morte, morte de cruz, morte vergonhosa, morte excruciante, Senhor, mas Ele ressuscitou. Nós também passamos por tantas dificuldades, tantas dores, e um dia, Senhor, certamente iremos partir, mas temos a certeza que assim como teu Filho ressuscitou, ele é as primícias dos que dormem, um dia também nós iremos ressuscitar. Te agradecemos e te pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Neste momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino do nosso inário Novo Cântico, o hino de número 274, Morto e Ressurreto. Jesus
Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar nosso culto, chamado culto da ressurreição, com a impetração da bênção apostólica sobre o povo de Deus. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre este campo missionário e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, vamos continuar aguardando aí as próximas decisões, os próximos pronunciamentos, os próximos decretos do governador para tomarmos decisões, aliás, em relação aos nossos cultos presenciais ou não. Mas qualquer que seja a decisão, a medida tomada, nós precisamos tomar muita cautela antes de retornarmos para os nossos cultos presenciais. Nós temos que ter muito cuidado, porque realmente a coisa está muito séria. Nós desejamos aos irmãos uma boa noite, uma boa semana e que Deus em Cristo os abençoe. Amém.